Vamos ler mais um pouquinho aqui. Então, a devoção de Srila Raghunatha Das Goswami, ela é firme e forte. Firme e forte a Shrimati Radharani e a Radha Kunda. O Samadhi Mandir dele, o corpo dele, está em frente ao Radha Kunda. Foi feito o Samadhi Mandir dele lá em frente ao Radha Kunda. Quem for lá visitar, vai ver o Samadhi Mandir dele. Como Radharani conseguiu o nome dela? Porque Shrimati Radharani adorou Aradhana, o Senhor Krishna, acima de tudo. Então, Shrimati Radharani foi chamada de Shrimati Radharani porque ela adorou Aradhana, o Senhor Krishna acima de tudo. Ela ficou conhecida como Radharani. Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakura, todos os nossos do Guru Varga, o nosso Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, são queridos associados de Shrimati Radharani, de Shrimati Radhika. Eles vêm a este mundo e pregam incessantemente sobre o Senhor. Eles estabeleceram tantos templos em todo o mundo para pregar sobre o Senhor Supremo. Nós devemos ir a este Guru Varga, nós devemos seguir este Guru Varga e adorá-lo. Então, obteremos o benefício supremo, obteremos o resultado real. O resultado real, o benefício supremo, só virá através do Guru, da nossa sucessão discipular, do Guru Varga. Como foi dito aqui, eles fizeram vários templos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele fundou 64 templos. Srila Siddhar Maharaj não fez muitos templos. Srila Govinda Maharaj, alguns. Srila Acharya Maharaj fez muitos templos. Para quê? Para divulgar a consciência de Krishna, para os devotos se reunirem. Os devotos não vão se reunir numa pizzaria, não vão se reunir num restaurante. Os devotos vão se reunir no templo. Aquele que busca Deus, ele tem que ir aonde? Na casa de Deus, no templo. Ele vai ver a Deus lá na forma de deidade, ele vai cantar junto, glorificando Deus, ele vai cantar junto, glorificando o Guru, ele vai fazer Parikrama Tulasi, ele vai honrar a praçada do templo. Então, o templo foi feito para os devotos se reunirem, praticarem junto a vida devocional. Porque a vida devocional não é individual, ela é coletiva, a prática é coletiva. É claro que o caminho é individual, cada um tem o seu caminho. Se você faz a prática correta, você não vai dividir essa prática com o outro que não pratica corretamente. Vou dar um exemplo claro. Você canta 16 voltas por dia, o outro não canta nada. Então você vai dividir 8 para ele e 8 para você? Não, isso não existe. Mas a prática é coletiva. Mahaprabhu veio dar o Yuga Dharma. O Dharma, a religião da era, é o canto congregacional dos santos nomes. Por isso os gurus fizeram tantos templos. Nós temos mais de 140 templos na missão. Creio que deve estar com mais agora. Como você pode obter o maior benefício? Qual é o seu maior benefício? Isto é o que não entendemos. O principal problema é que nem sabemos quem somos. Não podemos conquistar os nossos sentidos. Não podemos conquistar a nossa mente.
Nós não conseguimos controlar os sentidos, nós não conseguimos controlar a mente. Mas as pessoas, às vezes, se gabam falando, eu conquistei o mundo inteiro. Como você pode? Você não pode controlar a sua própria mente. Você não pode controlar os seus próprios sentidos. Chakshu, Kama, Nasika, Jiva, Tuaki, Buddhi, Ahankar, os olhos, o ouvido, o nariz, a língua, o tato, a mente, a inteligência, o ego. Se você não pode controlar e conquistar a si mesmo, então, como você pode praticar a vida espiritual e adorar ao Senhor Supremo? Em aulas anteriores que vemos aqui a semana passada, essa semana também, Sivacha Maharaj fala, nós temos 6 impulsos, nós não conseguimos controlá-los. Quem consegue controlar os 6 impulsos? Um guru genuíno, um acharya genuíno. Somente ele, no mundo material, consegue controlar os 6 impulsos. Quais são esses 6 impulsos? Nós temos que decorar quais são os 6 impulsos. O primeiro impulso é o impulso de falar. Todo mundo tem impulso de falar. Falar da vida do outro, fazer fofoca. Um Vaishnava puro, um verdadeiro Vaishnava, um devoto puro, ele não fala nada de um discípulo, ele não mete o pau no discípulo, ele não mete o pau em ninguém, ele não faz fofoca de ninguém. Um verdadeiro acharya, um verdadeiro Vaishnava, um verdadeiro guru, ele não fala mal de ninguém. Então, ele controla esse impulso. Porque todo mundo tem impulso de falar. Você escuta uma notícia agora, você imediatamente quer divulgar ela para todo mundo. Então, o impulso da fala, de falar bobagem, falar coisas mundanas, falar assuntos mundanos, notícias mundanas. Nós não conseguimos controlar isso, mas um Vaishnava verdadeiro, um guru genuíno, ele faz isso. O outro impulso que nós temos, que não controlamos, é o impulso da mente. A mente domina a gente, nós não conseguimos controlar a mente. A mente pensa o dia inteiro, até de noite. Nós não conseguimos controlar a mente. Outro impulso que temos é da raiva, a ira. Nós não conseguimos controlar a ira. Por isso, um devoto puro, um guru genuíno, ele controla a ira, ele controla de não falar mal de ninguém, ele controla sua mente. A mente dele não é perturbada como a nossa. Ele também controla o quê? O que é que devemos controlar e não conseguimos? Controlar o paladar. Todo mundo quer comer comida gostosa. Não importa se é boga ou se é praçada. Não importa se foi oferecida para Deus ou não. Todo mundo quer comer a comida gostosa. Alguns comem até tendo ovo. Ah, mas é tão gostoso. Alguns comem leite com sal, que é como comer carne, molho branco. Molho branco é como carne. Espiritualmente, você comer molho branco, creme de leite com sal, é como comer carne. Mas a gula é muito grande, então muitos comem. Nós não controlamos a língua, não controlamos o paladar. Nós não controlamos também o quanto comemos. A maioria da população mundial come demais, por isso está gorda. Come além do que é necessário. Não controlamos também o quanto comemos, a barriga. Não controlamos os genitais. Então, um devoto puro controla tudo isso. Ele controla um guru genuíno, um devoto puro, um acharya genuíno. Ele controla a fala, ele não fala bobagem, só fala sobre Krishna. Não fala mal de ninguém. Ele controla a mente dele, ele controla a ira, a raiva,
ele controla a comida, ele não está preocupado se a comida é gostosa ou não. Ele come, ele honra a praçada. Ele também come o suficiente para se manter e ele também controla os genitais. Então, o guru genuíno, ele tem controle sobre essas seis coisas. Nós não temos. Nós não temos controle. Então, como diz aqui Srila Maharaj, como que vamos controlar as coisas, o mundo, se não conseguimos controlar nem os nossos sentidos? Então, como você pode praticar a vida espiritual e adorar ao Senhor Supremo, se você não consegue controlar nem os sentidos, nem esses seis tipos de desejos? Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: eu não sei o que é bom e o que é ruim para mim. Eu não entendo nada. Quando alguém percebe isso, é um sintoma de entrega. Srila já deu exemplo também para nós. Eu não entendo nada, eu não sei quem eu sou. Isso é um sintoma da entrega. Nós somos como um cego atravessando a rua. Nós, no caminho espiritual, somos como um cego atravessando a rua. Não sabemos se vem carro, se vem moto, não sabemos se tem um buraco, não sabemos se tem uma elevação. Como vamos atravessar a rua sem a ajuda de alguém? Como que uma alma vai conseguir chegar ao mundo transcendental, a ter amor puro por Deus, sem um guru genuíno? Então nós não sabemos nada, nós não vemos nada, não sabemos nem quem somos. Isso é um sinal de um avanço espiritual, é um sintoma da entrega. Aquele que acha que sabe tudo, aquele que acha que já está elevado, que é um Vaishnava, que é um devoto puro, esse daí está perdido. Ele tem o ego extremamente alto e ele vai cair. Mesmo um devoto puro, ele nunca vai falar para ninguém. E ele também não se julga um devoto puro. Srila Siddhar Maharaj era assim, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Eles sempre falavam nas aulas, eu sou um devoto caído. Mas não falavam da boca para fora. Eles sentiam isso realmente. É necessário entender quais são os sintomas da entrega. Eu não sei nada, eu não entendi nada. Eu não tenho poder, eu não tenho inteligência, eu sou muito pobre espiritualmente. Por favor, me sequestre. Um devoto, ele tem que pensar dessa forma. Aí tem outro verso aqui que diz o seguinte: você não deve dizer isso apenas com a boca, da boca para fora. Não seja um hipócrita. Você deve dizer isso com sinceridade. Você deve se lembrar sinceramente que eu tenho força, não tenho inteligência, que não tenho força, que não tenho inteligência. Eu sou extremamente pobre espiritualmente. Por favor, me sequestre. Novamente, Srila Maharaj fala isso. Então, nós temos que falar isso, mas não da boca para fora. Realmente, e Srila Siddhar Maharaj fala, nós temos que agir com o corpo, com a boca, com o corpo, com a mente, de acordo com o que sentimos na alma. Não é fazer uma imitação dos outros. Isso é sarradismo. Nós temos que sentir realmente e executar o que a alma sente. Se você sente isso, você fala. Senão, você não fala. Não estamos aqui para fazer um show. Fazer um show para os outros. Mostrar para os outros falando, eu sou muito pobre espiritualmente, eu sou caído.
eu sou mais caído, isso, aquilo. Não, tem que ser isso sincero. Isso tem que vir da alma da pessoa. Agora tem a parte do verso que nós cantamos todo dia. Sakale saman korite shakati dehonata jata jata. O que quer dizer isso? Ó Senhor, eu quero dar honra a todos e não me importo se alguém me respeita ou não. É preciso ser mais humilde que uma folha de grama. Entramos com a palha na boca. Porque nós somos inferiores a todos os outros. Inferiores até mesmo às vacas. Lembre-se sempre disso. Esse é o humor correto. Não achar que você é algo. Srivacharya Maharaj sempre falava, não importa o que você seja, qual a sua função, qual o seu grau, o ashana dharma, se você é um brahmane, se você é um shudra, se você é um vaishya, se você é um kshatriya, não importa. Se você é um brahmachari, se você é um grihasta, um chefe de família, se você é um vanaprastha, um sannyasi, você tem que achar que você é pobre espiritualmente. Você tem que saber que você não é nada, que você não tem nada. Isso é um sintoma da rendição. Você deve entender o que é a prática espiritual correta. Se alguém me respeita ou não, eu sempre respeitarei a todos. Respeitarei e honrarei até mesmo aqueles que não me respeitam. Você deve se lembrar disso. Isso foi Mahaprabhu que escreveu, né? Terceiro verso do Shri Shikshastaka. Um outro verso aqui diz o seguinte: abandone o ego e considere-se inferior a uma folha de grama, pobre espiritualmente, destituído e vil. Um outro verso diz o seguinte: pratique a tolerância como a de uma árvore. Pare de maltratar os outros e cuide de todos. Um outro verso fala o seguinte: viva sem causar ansiedade aos outros. Faça o bem aos outros. O bem aqui não é bem material, é o bem espiritual, o bem à alma. Abandonando a sua própria felicidade. Isso tudo está escrito no Gita Vali, Sri Shikshastaka, Gita. É o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakura sobre o Sri Shikshastaka. Os 8 versos que Mahaprabhu escreveu. Você deve jogar fora a sua própria felicidade para o benefício de todas as almas, das outras almas. Você não deve pensar onde vai ficar. Você deve pensar onde os Vaishnavas e os seus irmãos espirituais vão ficar. Primeiro, organize para alimentá-los. Depois, pense em você. Se você pensar, não, eu moro aqui, então eu devo ser alimentado primeiro. É muito ruim isso. Este não é um sintoma de uma prática, de um praticante espiritual que está fazendo correto. Você deve sempre ter o humor de serviço. Não, nós nunca devemos querer para nós primeiro. O humor é de servir os outros. Esse é o humor correto, sempre servir os outros.
e nós vamos ficar para depois. Não importa a nossa felicidade. Importante é a felicidade dos Vaishnavas. Lemos isso de manhã. Do Guru, dos Vaishnavas e, consequentemente, do Senhor Supremo. Isso é importante, não a nossa felicidade. E todo mundo só pensa em nós mesmo. Nós só pensamos em nós. Nós não pensamos na felicidade dos outros, somente em nós. E isso não é um sintoma de um devoto que está evoluindo apropriadamente. Você deve jogar fora a sua própria felicidade para o benefício das outras almas. Novamente, Silachar Maharaj fala isso. Então, você querer primeiro para você, isto não é um sintoma de um praticante espiritual que faz corretamente. Você deve sempre ter o humor do serviço devocional, servir os outros. Você será capaz de alcançar o conhecimento satisfazendo o mestre divino, espiritual guru, com submissão, perguntas relevantes e o serviço sincero. As almas iluminadas que são instruídas no conhecimento das Escrituras e dotadas de realização direta da suprema verdade absoluta, elas transmitirão o conhecimento divino a você. Isso está no Śrīmad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34. Então, não é através do estudo que você vai ter o conhecimento divino. A Minaya não vai descender para você através do estudo, através de escutar aulas. Você tem que praticar. Tem 3 coisas que você tem que fazer para a Minaya descender à sua alma. Não estou falando da mente. Se você ler, o teu intelecto, a tua inteligência, a tua mente, vai captar o que está lá. Mas está no intelecto. Você lê, você decora, você escuta a aula, você sabe tudo na inteligência. Mas você não põe em prática. Por quê? Porque não está na alma. Para a verdade, a Minaya descender para a alma, o que é necessário? Foi lido agora. É necessário a submissão ao Guru, a rendição ao Guru. É necessário perguntas relevantes à devoção. E é necessário o serviço sincero ao Guru. Através dessas 3 coisas, a verdade vai se revelar para a sua alma. A maioria de nós sabe tudo o que tem que fazer. A maioria, não são todos, mas a maioria sabe tudo o que tem que fazer. Tem que fazer Ekadashi, como disse lá Acharya Maharaj, lemos aqui no dia de Ekadashi. Quarta-feira foi Ekadashi, aqui no Brasil. Nós lemos, dos 8 aos 88 anos, a pessoa deve fazer Ekadashi. Mas não seguimos, a maioria não segue isso. A maioria sabe o que tem que fazer, tem que cantar a Japamala todo dia, e a maioria não canta. Tem que cantar 5 canções de manhã, 5 canções à noite, no mínimo. A maioria não faz. Tem que cozinhar, oferecer a boga para Deus ou para o seu guru, depois honrar para a assada. A maioria não faz. Nós temos que escutar a aula, Harikata, todos os dias, ou ler algum livro devocional, alguma aula devocional da nossa missão. A maioria não faz. Então, como que podemos querer a evolução espiritual se não seguimos o que o Guru fala? Aí fica somente no intelecto. Você sabe o Bhagavatam, você sabe os passatempos, você sabe o Bhagavad Gita de cor, você sabe tudo que tem que ser feito, mas você não faz. Por quê? Porque não tem essas 3 coisas. Não tem serviço sincero ao Guru, que é o principal, não tem a rendição ao Guru e não tem perguntas relevantes à devoção feitas ao Guru. E aí realmente a Minaya não descende, a verdade não vai descender para você.
Se não fizer corretamente, a verdade não vai descender para você. Amanhã vamos continuar aqui a leitura, amanhã de manhã. Vamos continuar a leitura. Essa aula não é tão longa, mas amanhã continuaremos. Vamos ver se alguém fez algum comentário, se alguém teve alguma dúvida durante a transmissão. Nenhum comentário, nenhuma dúvida, somente Dandavat Pranam, glorificando um ao outro. Então vamos cantar o Nama Sankirtan, Hari Harai. Hari Harai Ram Krishna Jadavaya Namah. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Giri Hari Gopinath Madana Moha. Giri Hari Gopinath Madana Moha. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Gori Charana Panda. Jai Goshai Gori Charana Panda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnupura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnupura. Jai Goshai Jarmuni Tarada. Jai Goshai Jarmuni Tarada. Shivi Bhakta Sanima. Ade Charana Shivi Bhakta Sanima. Janame Janame More Opila. Janame Janame More Opila. Jai Goshai Jobe Prache Koilo Vaso. Jai Goshai Jobe Prache Koilo Vaso. Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bola Hari Braja Vrindava. 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 Shri Guru Vaishnava Bole Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Bole Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriyashu. Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriyashu. Sankirtan Kore Narottama Das. Nam Sankirtan Kore Narottama Das. Nam Sankirtan Kore Narottama Das. Nam Sankirtan Kore Narottama Das. Hare Krishna Krishna
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari. Gayanita, Gora Gora, Gayanita, Gora Gora, Gayanita, Gora Gora, Gayanita, Gora Gora, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco hoje, participando aqui da live pelo Facebook. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Priya Darshini Devidasi também conosco, Amaline Devidasi, Judson Rocha, Arjuna Krishna Prabhu, e também aqui Sevanista Prabhu e a Prema Rupa Devidasi. Então, se tiver mais alguém que não se identificou, eu também agradeço a presença. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Amanhã, às 7 horas da manhã, teremos o programa da manhã e à noite, amanhã domingo, 18 horas, teremos o programa. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Amanhã teremos também o Darshan com Silatila Kaniri Maharaj. Não vamos transmitir pelo Facebook, mas eu vou colocar o link do Zoom e quem quiser participar, entre no link do Zoom e assista a aula, o Darshan de Silatila Kaniri Maharaj pelo Zoom. Então, até amanhã, às 7 horas da manhã.